Números capítulo 14, versículo 24 em diante diz assim: Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a tua descendência a possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuram contra mim. Diz-lhes: Vivo eu, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações. Amém. Tio, o Pedro não foi. Não, ele não vai ler, não, ele não sabe ler, tá bom? Então hoje nós podemos ver uma passagem bem conhecida da palavra de Deus. Alguns já tiveram essa oportunidade de ter essa aula, outros estão vendo pela primeira vez. Fala sobre o povo de Israel no deserto de Parã. Como nós podemos ver aqui, eles estavam no deserto de Parã, a cerca de aproximadamente 160 quilômetros da Terra Prometida. Depois de eles terem andado por quase 3 anos, ali da saída do Egito até o próximo de Israel, eles estavam ali agora observando que estavam próximos da terra do Egito. Eles pararam conforme a ordenança do Senhor, e o Senhor deu uma ordenança para cada um deles, para Moisés especificamente, dizendo uma coisa. O que foi que o Senhor disse para Moisés que ele fizesse? Que ele enviasse o que para aquela terra? Isso, enviasse homens, cada um segundo a sua tribo, 12 homens para espiar aquela terra. Por qual motivo o Senhor mandou espias para aquela terra? Por qual motivo? Você sabe, Emma, por qual motivo o Senhor mandou espiar aquela terra? Você sabe, Lois? Por qual motivo, Pedro? Deus enviou espias para que analisasse aquela terra, se era realmente conforme aquilo que o Senhor tinha dito. Se a terra era boa, quem era que habitava naquela terra, quais eram as condições, e eles assim fizeram. Foi um de cada tribo, 12 tribos de Israel, para olhar aquela terra que o Senhor tinha prometido para os israelitas. Era a terra de Canaã, Ludmila. A terra de Canaã. E quando eles entraram, eles ficaram 40 dias pegando informações daquele lugar, analisando o que era aquela terra, que nós podemos observar. E ao findar de 40 dias, eles conseguiram extrair um pequeno fruto daquela terra. Um pequeno. Mas pequeno em comparação da abundância que havia naquele lugar. Um cacho de uva era tão grande que tinha que 2 homens transportar um cacho de uva para mostrar que aquela terra era próspera. Nós nunca vimos isso, né? Um cacho de uva tão grande que tinha que 2 pessoas carregar, de tão abundante que era. Era uma terra próspera, era uma terra abundante, uma terra que tinha muitas riquezas naturais. E agora nós podemos ver que diante disso, eles ficaram encorajados para entrar na terra prometida, sim ou não? Quem acha que sim? Mas na verdade não. Eles ficaram com medo daquela terra, Zaf. Porque havia homens que estavam naquele lugar e eram homens de grande estatura. Havia os amalequitas que moravam naquela região. E aproximadamente eram homens de mais ou menos 6 côvados, que cerca de 3,5 metros. Eram homens que mais ou menos iam até o teto a sua estatura. Homens enormes. Era nesse patamar. Pensa você olhar para um homem desse tamanho, com essa altura. Qual era a sua reação? Eles ficaram com medo também. Eram homens de grande estatura. Mas eles não tinham que ver a estatura dos homens, porque Deus é maior do que todas as coisas. Quem é que fez aqueles homens? Foi Deus. Quem é que criou o mundo e tudo o que há? Foi o Senhor. Eles tinham motivos para temer aqueles homens? Você acha que eles tinham motivo para temer aqueles homens, Emma?
De forma nenhuma, tá certo. Por qual motivo? Eles tinham visto vários sinais que Deus fez no meio do povo. Alguém pode citar um grande sinal que Deus fez no deserto, no arraial, para com os israelitas? Alguém pode falar um sinal? Pode falar um? Pode falar, Eloís. Quando ele deu o maná. Exatamente isso, foi um grande sinal. Maná era a vinda do Senhor, um pão que sustentavam eles. Isso foi um grande sinal. Quem pode dizer, lembra de outro sinal? Você lembra? Thomas? Água na rocha. Água da rocha. Outro sinal, Lois? Quando ele abriu o mar vermelho. Quando ele abriu o mar vermelho. Pedro, lembra de outro sinal? Quando ele avançou a água de mar. Isso, transformou as águas amargas de mar em águas potáveis, águas doces. Nós podemos ver diversos sinais quando o Senhor fez codornizes para os israelitas se alimentarem. Quando o Senhor concedeu uma nuvem durante o dia para proteger do sol escaldante, também uma coluna de fogo para proteger do frio. Nós vemos aqui o cuidado do Senhor, vários sinais grandiosos de que o Senhor é um Deus maravilhoso, que Deus é um Deus presente na vida de Israel. Mesmo assim, eles ficaram com medos. Eles temeram e disseram que não poderiam entrar. Eles recusaram entrar na terra de Canaã. Nós podemos ver aqui. Eles tiveram medo de entrar na terra de Canaã, porque eles olharam para os homens e viram a sua grande estatura, mas não olharam para Deus e ver o quanto que Deus é poderoso. Quando nós olhamos para alguns problemas que temos, ou algumas dificuldades, nós vemos Ele como esses gigantes, como grandes dificuldades. Mas quando nós olhamos para o Senhor e vemos quanto que Ele é poderoso para perdoar os nossos pecados, que Ele é poderoso para nos ajudar a auxiliar, realmente nós vemos o quão pequeno nossos problemas são. E assim eles deveriam ter olhado para Deus, como Deus poderoso, como Deus grandioso. Porém, a incredulidade deles foi maior. E hoje nós vamos lidar com um tema que é incredulidade. Porque, como nós vamos falar em pecados grandes, Heloísa, a gente pensa em um pecado grande é uma pessoa matar outra pessoa, um pecado grande é uma pessoa roubar, um pecado grande é uma pessoa mentir. Mas, na verdade, o pior pecado, o pecado que normalmente imperdoável, por assim dizer, é um pecado da incredulidade. Por que é considerado como um pecado imperdoável? Porque a Bíblia diz bem claramente em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então, se a pessoa não crê em Deus, não tem como ser perdoado. O primeiro passo é crer em Deus. E a incredulidade em Deus de Israel foi muito grande. Eles tinham visto vários sinais que nós não vimos. Eles estavam ali presentes diante de grandes manifestações do Senhor e eles não creram na palavra do Senhor. Será que também nós somos cometidos os mesmos pecados de incredulidade do que o povo de Israel no deserto? Por qual motivo? Nós vimos as codornizes, nós vimos o maná do céu? Certamente que não. Mas nós temos várias evidências de salvação em nosso meio, da obra do Senhor em nosso meio, de pessoas que foram transformadas pelo Senhor Jesus Cristo em nosso meio. Nós podemos ver esses sinais. Vocês viram no batismo os testemunhos de conversão. Vocês veem aqui na nossa igreja pessoas que verdadeiramente foram salvas pelo Senhor. E diante de tantos esses exemplos, e diante da palavra do Senhor com inúmeros exemplos, nós, mesmo assim, não cremos na palavra do Senhor. Será que também somos acometidos desse mesmo pecado? De não crer na palavra do Senhor? O Senhor disse para o povo de Israel que eles entrariam na terra de Canaã. E eles não acreditaram. E muitas vezes nós falamos para nós mesmos que nós não vamos nos arrepender agora. O Senhor diz, se creres verdadeiramente verás a glória de Deus. O Senhor diz isso. E nós falamos o quê? Não quero crer agora, eu quero crer depois. Eu vou deixar para depois, eu quero brincar agora, eu quero me divertir. Nós usamos o mesmo pecado que eles usaram, o pecado da incredulidade. Nós temos inúmeros
motivos para crer que o Senhor é o Deus que nos ouve. Aí nós podemos ver dois homens que, pela passagem, eles creram verdadeiramente no Senhor, que foram Josué e Caleb. E eles falaram, a terra é realmente muito boa. Não dê ouvidos a esses espias. Nós vamos possuir a terra prometida. Pessoas como testemunhas que creram na palavra do Senhor. Nós vamos possuir essa terra sim. Nós vamos herdar. E por vezes nós vemos pessoas aqui também nessa igreja que dizem você: veja, o Senhor é misericordioso. O Senhor é benigno. O Senhor perdoa pecados. E as pessoas aqui nessa igreja usam do mesmo exemplo e dizem a vocês: arrependam dos seus pecados. Creia no Senhor porque Ele é poderoso para salvar. Ele salvou a mim. Ele pode salvar a vocês também. E muitas vezes nós fazemos como os israelitas no deserto, dizendo: não vamos entrar, não podemos possuir. Eles estavam apenas a 160 quilômetros de distância. É como mais ou menos daqui em Campinas. O Thomas mora em Jundiaí, um pouco depois vem Campinas. Então é mais ou menos essa proximidade. Daqui até Campinas, uma cidade aqui do estado de São Paulo. Uma região muito curta que eles tinham que percorrer agora. Eles já tinham andado cerca de 2 anos e agora estava tão próximo. Porém eles não creram na palavra do Senhor. Que triste isso é. De forma que eles não somente não creram, também que eles começaram a enganar outras pessoas ali. Não, nós não temos que crer na palavra do Senhor de forma nenhuma. Nós não vamos possuir porque lá tem gigantes. E nós não poderemos vencer. E começaram a criar um alvoroço, um motim. Uma grande desordem no arraial dos israelitas. Pessoas querendo enganar umas às outras para não crer na palavra do Senhor. Que triste, não é, Asaf? Que triste, não é não crer na palavra do Senhor, né, Asaf? Que triste. E muitas pessoas ali deram ouvidos àqueles homens. E houve um grande alvoroço, uma grande desordem. Pessoas ali não creram no Senhor. E ali a ira do Senhor se levantou contra os israelitas no deserto, grandemente. O Senhor se manifestou ali e repreendeu grandemente aqueles israelitas, dizendo: até quando provocareis esse povo a ira? Aqui diz em Números 14, versículo 11: até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? E o Senhor se indignou para com aquele povo, porque eles abusaram da misericórdia do Senhor, ou seja, eles extrapolaram, eles foram além da palavra de Deus, desobedeceram às ordens do Senhor. Agora eles desperdiçaram a misericórdia de Deus em suas vidas. E o Senhor agora se irou contra aquele povo. É igual os nossos pais. Quando os nossos pais falam para nós: não faça isso, não faça isso, avisa uma, avisa 2 vezes. E nós seguimos nossa rebelião até que nossos pais se iram contra nós para mostrar que aquilo foi errado. O povo de Israel tinha feito coisas horríveis aos olhos do Senhor por causa da sua incredulidade. E o Senhor agora ia exortar eles. E o Senhor agora iria disciplinar eles por causa do seu amor para com aquele povo. E nós podemos ver a intercessão agora de Moisés para com aquele povo. O povo iria ser extirpado, ou seja, o Senhor ia destruir aquele povo totalmente. Porém, Moisés intercedeu por aquele povo. Moisés rogou ao Senhor por aquele povo. Moisés disse: porventura eu faria isso, Senhor? O Senhor não é grande em misericórdia, em benignidade? Perdoa agora este povo. O Senhor orou, Moisés orou ao Senhor, usando de um benefício muito grande que nós temos que fazer, usando a palavra de Deus. O Senhor disse em Êxodo capítulo 20 que Ele é Deus misericordioso e zeloso, benigno para todos aqueles que o buscam. E agora, o próprio Moisés estava usando daquela palavra que ele mesmo tinha dito agora para rogar ao Senhor. Faria isso, Senhor? Não. O Senhor é misericordioso e benigno. Perdoa, pois, agora a iniquidade deste povo. E o Senhor assim o fez.
O Senhor perdoou a iniquidade daquele povo pela intercessão de Moisés, porém, cada pecado que nós cometemos há uma consequência. O Senhor perdoa as nossas iniquidades, mas as consequências virão. E às vezes em nossa escola, às vezes por não defender a palavra de Deus ou não nos apresentarmos como cristãos, muitas vezes podemos ser envergonhados ali. E ali depois, aquele pecado que nós fizemos de omissão contra o Senhor vai ter graves consequências. Se realmente eu não sou quem diz que eu sou, se eu não sou aquele que eu me apresento como eu sou às outras pessoas, realmente vai ter graves consequências. O Senhor olha os corações. É o que eu sempre digo aqui nas oportunidades. O Senhor conhece cada um dos seus pensamentos. O Senhor conhece você mais do que sua própria mãe te conhece. Deus Ele te conheceu desde a eternidade. Então Ele sabe das suas intenções do seu coração. Nós temos que ser verdadeiros para com o Senhor, porque senão nós estaremos cometendo esse mesmo pecado de recusar entrar na terra prometida, de recusar entrar nas bênçãos de Deus, nas promessas da eternidade que o Senhor nos concedeu. Então nós podemos ver aqui: nos esquecemos do amor de Deus por causa da incredulidade. Aqui nós temos aqui, está invertido aqui, vou até colocar aqui. A incredulidade foi o pecado daquele povo. Não creram que eles iam herdar. Por isso, por causa da incredulidade, eles não entraram na terra prometida. Que triste, né? Diante de tantos exemplos que nós podemos ter, eles não acreditaram e não entraram na terra prometida. Alguns podiam falar: pare com isso, amigos, pare com isso de ter essa rebelião contra o Senhor. Alguns podiam dizer para eles: o Senhor fez tantas coisas, o Senhor não nos libertou do Egito, não vimos a abertura do Mar Vermelho, vamos crer na palavra do Senhor. Mas eles não acreditaram. Outros puderam até falar para aqueles homens rebeldes, Josué e Caleb: não vimos a derrota de Faraó, não vimos a coluna de fogo e nuvem. Tantos argumentos contra aqueles homens, eles mesmo assim não acreditaram. Maná e codornizes. Agora nós vemos o pecado e a sua punição. Não entrarão na terra prometida. Cheios de dúvidas, homens orgulhosos. A pensou cada um de nós aqui, depois de tantos e tantos anos ouvindo a palavra de Deus, sabendo e conhecendo os caminhos do Senhor, e naquele grande dia o Senhor dizendo: não entrará na eternidade comigo? Que triste seria ouvir isso do Senhor. Todos os domingos, os dias da semana, no qual eu tive a oportunidade de ler a palavra de Deus, várias e várias vezes, vários sinais da misericórdia e graça do Senhor, e naquele dia o Senhor disse dizer para mim: não entrarão no meu repouso eterno. Isso é muito triste, isso é muito doloroso, isso é muito grave. Por isso nós temos que dar ouvidos às exortações do Senhor e suplicar a Ele como um grande necessitado, falando: Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador. Porque se o Senhor não me salvar, ainda que eu esteja em um lar em que os meus pais são cristãos, em que eu leio a Bíblia regularmente na minha casa, e que aos domingos eu vou para a igreja, se o Senhor não salvar esse pobre pecador, Senhor, eu serei como aqueles semelhantes aos israelitas no deserto, e eu não entrarei na terra prometida, eu não entrarei no descanso do Senhor, não entrarei no céu, onde está tantas alegrias, tantos desfrutes. Que triste o pecado da incredulidade. Mas nós temos aqui, às vezes, mais um exemplo para que nós possamos buscar o perdão do Senhor. Rapidinho, Heloísa, só espera um pouquinho, tá? Quer o quê? Você quer ir aonde? Caiu atrás, tá? Então nós podemos ver esses exemplos
da parte do Senhor. E o que aconteceu com os israelitas? Alguém lembra da passagem que nós lemos? O que aconteceu com o Senhor disse que iria suceder para eles? Alguém? O que aconteceu com aqueles homens que murmuraram contra o Senhor? Alguém lembra? O Senhor disse para eles que os vossos cadáveres pereceriam aqui neste deserto. Eles não iriam entrar na terra prometida por causa da murmuração contra o Senhor. O que quer dizer isso? Que eles iriam morrer naquele deserto. Eles iriam percorrer agora 40 anos, mas eles não herdarão mais agora a terra que mana leite e mel. Não creram. Não creram. Tinham sinais que realmente a terra mana leite e mel. Eles puderam ver o fruto, que a terra era abençoada, que o Senhor realmente prometeu que a terra que eles iriam herdar era a terra que mana leite e mel. Eles puderam comprovar isso, mas era uma terra muito próspera. Mas o Senhor falou para eles: por causa da incredulidade de vós, por causa das vossas murmurações, os seus corpos irão perecer, vão morrer aqui nesse deserto. E o que o povo de Israel fez? O que o povo de Israel fez? Alguém tem noção? Olha o que vai dizer aqui. E Moisés, perdão, versículo 39 que nós não lemos. E falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se contristou muito, ficou muito triste com aquelas palavras que o Senhor tinha dito, que eles não entrariam na terra prometida e que eles iriam morrer naquele deserto. Eles levantaram-se pela manhã de madrugada, subiram ao cume do monte, dizendo: eis-nos aqui, subiremos ao lugar que o Senhor tem falado, porquanto havemos pecado. Mas agora já era tarde. Agora já tinha perdido a oportunidade. Muitas pessoas, às vezes, nos seus últimos dias de vida, que eles veem que já estão no seu estado terminal, com uma doença, eles até falam, na consciência eles vão lembrar que na sua infância eles tiveram contato com a palavra e vão se lembrar de um Deus que deu oportunidades para eles durante toda a sua vida. Mas com o passar dos anos eles foram se endurecendo cada vez mais como o coração de Faraó. Homens que hoje estão na sua velhice e estão agora em hospitais, homens que estão agora em diversos hospitais de São Paulo e do Brasil, do mundo inteiro, vivendo seus últimos dias de vida. Muitos deles tiveram a oportunidade na sua infância ter contato com a palavra. E ali alguns deles estão rogando incessantemente contra o Senhor, pedindo perdão por seus pecados. Mas agora já não tem mais oportunidade para eles. Alguns do Senhor não consideraram essa oportunidade e desperdiçaram anos da sua vida, 10, 15, 20, 30, alguns até 50, 60 anos da sua vida, buscando os prazeres deste mundo, e debocharam da palavra de Deus, fizeram piadas, chacotas, zombando do Deus na qual eles tiveram contato na sua infância, na qual eles tiveram contato com as Escrituras Sagradas. E agora, depois de tanta zombaria, depois de tanta chacota contra o nome do Senhor, não haverá mais oportunidade e os corpos deles vão perecer, eles não vão entrar onde o Senhor está. Então, crianças, essa é uma lição para que nós possamos ver a grande misericórdia do Senhor e não venhamos a postergar nosso arrependimento. Quando nós olhamos na gravidade do nosso pecado, nós temos que correr para o Senhor, porque Ele é o único que pode curar do nosso pecado. Nossas desobediências aos nossos pais, nossas mentiras, murmurações, que eu queria ter algo que eu não tenho, que eu não gostaria de ter aquilo, murmurações, rebeldias, esses são os nossos pecados. E diante de nossos pecados, nós não devemos nos endurecer contra o Senhor e rogar ao Senhor perdão por eles. E nessa lição nós podemos ver alguns que entraram na terra prometida. A Bíblia diz que homens de 20 anos para baixo, e também apenas 2, Josué e Caleb daquela geração, iriam entrar sim na terra prometida. Nós podemos ver que
Não foi todo Israel que não entrou na terra prometida. Houve sim um remanescente, poucos homens, que creram na palavra do Senhor, que deram ouvidos à palavra do Senhor e falaram, não, realmente o Senhor prometeu, o Senhor irá cumprir, porque o Senhor não é homem para que minta. Nós podemos ver muitos políticos que prometem muitas coisas e não cumprem. Nós podemos ver até professores que podem nos decepcionar. Ou até mesmo nossos pais, por esquecimento, às vezes falou que ia dar uma coisa, esqueceu, nós somos falhos e acabou não concedendo aquilo. Na preocupação, nas afazeres dos nossos dias, podemos cometer esses erros. Somos falhos, mas o Senhor não é assim. Deus ele falou que iria entrar Israel na terra prometida, ele cumpriu com isso. E muitos creram muitos creram na palavra do Senhor e realmente conseguiram entrar naquela terra prometida. Josué e Caleb entraram naquela terra prometida e puderam desfrutar dessas enormes bênçãos aqui. Bênçãos como o maná, bênçãos como uvas, bênçãos como o mel que vinha das tâmaras. Isso é maravilhoso. Então que nós sejamos também como esse remanescente, como esses poucos que creem na palavra do Senhor, que venhamos a crer naquilo que o Senhor nos exorta, naquilo que o Senhor nos ensina. Arrepender dos nossos pecados, buscar ao Senhor desesperadamente, buscar, Senhor, perdoe os meus pecados. Me dê uma nova vida, para que eu possa entrar na terra prometida que o Senhor prometeu para aqueles que o creem. Quem prometeu isso? Foi o Senhor Jesus Cristo em João capítulo 6. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, aquele que virá a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. E essa é a vontade do Senhor, que Ele o ressuscite no último dia. O Senhor é misericordioso, porém não podemos desperdiçar da sua misericórdia, sendo rebeldes. E falando, depois eu vou me arrepender. Quando eu for grande, eu agora ainda estou muito novo. E os anos vai se passando, você vai tendo mais contato com as distrações deste mundo. Porque o mundo tem muitas distrações, Karen. Não é, Karen? O mundo tem muitas distrações para nos levar para longe de Deus. Muitas distrações. Então nós temos que aproveitar agora. Que temos distrações, sim, vocês têm muitas distrações, mas tem poucas distrações. Quando vocês chegarem à fase adulta, vocês vão ter muitas mais distrações. Então vocês precisam ficar firmes e rogar ao Senhor por perdão de pecados e buscar o Senhor uma nova vida agora. E não ser incrédulos como foi o povo de Israel no Egito, mas ser como Josué e Caleb, que creu e entrou. Que assim o Senhor conceda para convosco. E essa é a oração de cada um de nós professores, para cada um de vocês. Que vocês possam crer nessa lição, que vocês possam aplicar em seus corações essa lição. E não venham esquecer ela durante o decorrer da semana. Que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações.